Ainda bem que eu estava com um assessor aqui, senão eu não ia ter conseguido. Mas tá bom. Mas tá Mas tá bom, tá bom. ótimo. Rosângela, então, já tem gente chegando. O que que eu ia dizer? Eu gostaria de apresentar a Rosângela de uma forma breve mesmo. Eu conheço a Rosângela do mundo da meditação, né? Eu pratico Uhum. meditação Brahma Kumari faz 30, não sei quantos anos. A Rosângela, uma vez eu fui em São Leopoldo para visitar a família São Leopoldo, que é linda, e a Rosângela faz parte disso. E fui dar um taller, eu acho que teve empoderamento feminino, acho que foi esse, é um tema muito interessante. E daí eu conheci a Rosângela, a gente mantém o contato, eu sigo o canal dela, ela segue meu canal, eu agradeço as mensagens que ela dá, depois eu vou passar os contatos para quem deseja seguir o canal dela e receber as mensagens também diárias. E ela faz a mesma coisa comigo. Então, nós nos acompanhamos aí mutuamente. Depois a Rosângela se completa aí. A Rosângela trabalha com tarô. Hoje a gente vai falar de astrologia, basicamente. Em algum outro momento a gente pode falar de tarô. Tá bom, Rosângela? Então, bem-vinda. E antes de eu começar a fazer todas as perguntas, eu vou sugerir que cada um, quando surge alguma pergunta, escreve aí para não perder. E depois a gente pode ver como a gente resolve essas interrogações. Ok, Rosângela, o que mais você pode contar de você mesma? Ok. Ah, tá. Então, sou Rosângela Ferraz, eu moro aqui em São Leopoldo, ah, tenho formação acadêmica em História, né? Então, lecionei muitos anos em escola municipal, particular, estadual, mas me formei terminei a minha uma etapa como professora em escola municipal, né? E nesse tempo sempre com a astrologia, né? A astrologia entrou em 93. Em 93 eu fiz contato com a astrologia, né? E com todas as outras artes, né? Divinatórias, vamos dizer assim. E fiz um curso com uma mestra que eu sigo até hoje, né? Ele é a Zilá Saldanha, aqui de Porto Alegre, e continuei estudando, né? Fiz mais uns cursos com outras astrólogas. Eu estava pensando, eu não tenho absolutamente nada contra a formação que estão fazendo, né? A certificação, né? Agora estamos num mundo onde tudo tem que ter um certificado, né? Não precisa, às vezes não precisa ter muita qualidade, né? Mas tem a parede cheia de certificado, mas tudo bem, né? Então, de uns anos para cá, a astrologia foi se formatando dessa forma, né? Cursos, através de cursos, e temos cursos de formação, inclusive nos Estados Unidos, nós temos há mais tempo do que aqui, né? A formação acadêmica, né? Então, tu te torna um astrólogo profissional, né? É que é uma batalha da astrologia para ser reconhecida como uma profissão, né? E daí, como uma profissão, precisa ter uma certificação. Mas a gente consegue, quem não passou por essa etapa de certificação, né? Quem aprendeu com os mestres, naquela coisa mais antiga, né? Que é como eu aprendi, né? Com as mestras. Daí a gente também tem como a mestra avalia. A mestra escreve, né, uma declaração, a gente manda para a associação, né, e tem lá a nossa carteirinha de astrólogo, né, astrólogo profissional, reconhecida, né? Às vezes eles pedem para que pessoas que a gente atendeu deem também o seu depoimento, né? Para confirmar realmente que a gente trabalha há bastante tempo com aquela técnica, né? E a gente, então, se torna um astrólogo com carteirinha, né? Porque sem carteirinha não tem atendimento, né? Como diz aquela música. E de lá para cá, então, é um estudo, né? E é um estudo, como eu falo, um ponto sem retorno, né? Eu considero assim.
A gente está sempre estudando, não vai estar completo esse conhecimento, eu não vou dominar totalmente esse conhecimento nessa encarnação, pelo menos eu acho que não, né? De repente, eu já venho também, né, com alguma bagagem, provavelmente de estudos de uma outra encarnação, e nessa eu estou dando mais uns passos, né? E eu acho muito maravilhoso, né? Eu pauto assim a minha vida no sentido do autoconhecimento e da evolução pessoal. Isso é para mim, né? Isso é a minha vida. E isso eu levo também para o meu trabalho, inclusive no trabalho como professora, né? Eu fazia muito essa parte assim, né? Eu era conhecida por dar discursos, né? Porque sempre eu envolvia alguma coisa que levava os alunos a refletirem sobre o que eles... Ah, Miriam conseguiu entrar, que bom, Miraca! A refletirem sobre o papel deles ali dentro daquela sala de aula, né? E o que eles gostariam ou pelo menos que eles não que eles gostariam, mas o que eles pensavam a respeito de futuro, né? Então, alguns meus ex-alunos, né, que me encontram já adultos, sempre falam, professor, os discursos, agradecem, inclusive muitos deles agradecem, né, por ter servido para eles direcionarem a vida deles, né? E como trabalho terapêutico, eu faço a mesma coisa, né? É uma direção, né? Eu gostei muito do que o Vilmar escreveu, né? Que eu coloquei no folderzinho, no bannerzinho que eu fiz, que eu escreveu hoje, ou ontem, né, Vilmar? Hoje. Que foi hoje, né? Que outrora a astrologia e os astros eles serviam realmente como orientação, né? Antes de existir o GPS, eu já chamava de mapa e já dava o exemplo de quando os mais velhos vão lembrar, né, que antes existia o mapa físico, né? Então a gente ia viajar, a gente abria o mapa, parava o carro, abria o mapa, via por onde tinha que ir, né? Fechava o mapa e andava. Me perdi de novo, né? Para de novo, olha o mapa. Hoje em dia é o GPS, né? Então, a astrologia, o mapa astral, ele serve realmente como orientação para a gente, para a vida. Por quê? Porque ele nos mostra aqueles aspectos que a gente tem mais positivos, né, mais harmoniosos, e nos mostra também aqueles mais desarmônicos, mais desafiadores, que a gente tem que aprender a lidar com eles, que a gente pode aprender os melhores momentos, como os trânsitos astrológicos, né? Que são os melhores momentos para a gente absorver a energia positiva, né, que está sendo disponibilizada, e aprender a lidar com aqueles aspectos desafiadores. Eu tenho, por exemplo, no meu mapa, um aspecto super desafiador, que é uma quadratura, que é um aspecto de conflito, né, do Saturno, o deus dos limites, né, com Mercúrio, que é a comunicação, né? Então, muito tempo eu nunca jamais imaginei que estaria conversando assim, ou estaria com um canal, conversando com as pessoas, passando, tentando, pelo menos, né, transmitir aquele conhecimento que eu fui acumulando ao longo do tempo, né? Quando, inclusive, a primeira astróloga, né, que não foi a minha mestra, foi uma anterior, fez o meu mapa, mostrava, né? Ela foi muito sábia, né, na época, muito tempo atrás, eu não vou nem dizer quanto tempo, muito tempo atrás, que era uma época que eu estava na escola, né, e não estava
nem pensando, a astrologia não tinha passado na minha cabeça, né? E ela dizia, não, tu vai fazer uma atividade que tu é que vai aparecer, tu é, a coisa é contigo. Ah, não, mas é na escola, porque eu estava, na época, como muitas pessoas, às vezes, vêm buscar o atendimento astrológico. Eu estava querendo que ela respondesse para mim aquilo que... Ah, o Miguel conseguiu entrar. Aquilo que eu queria ouvir, né? Porque eu queria ouvir na época que era na escola mesmo, que eu ia seguir como supervisora, né? Uma carreira de professora, e ela dizia, não, não é isso, é uma coisa que tu vai fazer independente da escola, que é tu que vai aparecer, porque ela viu no meu mapa a casa 6, que é a casa do serviço, que é Leão, né? Aí Leão não tem como não aparecer, né? Então, muito tempo, a quadratura do Mercúrio com o Saturno me trouxe timidez, medo de me comunicar, né? Foram coisas que eu tive que ir limpando ao longo do tempo, né? Que eu tive que ir trabalhando, e às vezes trabalhando duro, realmente, né? Eu sou terapeuta floral também, né? Sim. E Angela, tomo... Oi? eu vou fazer alguma coisa que dificilmente é a coisa mais difícil para mim, interromper. Tá, vai. Eu só estou falando há quanto tempo? Porque você fala coisas profundas e muitos aí, de repente, não entendi. Então, eu queria começar, perdão por a interrupção, por uma Não, foi coisa nada. que me motivou a fazer essa reunião com você. E a gente até conversou hoje de manhã na nossa reunião. Que é assim, eu, eu perguntava para a Rosângela assim, Rosângela, se eu faço um mapa astral com você, você me promete que eu vou ser mais feliz? Você promete que eu vou ter uma realização na vida? É isso que acontece, como as pessoas se conectam com a astrologia, não com a astrologia, na verdade, com muitas coisas. Tem pessoas que pagam uma consulta no médico e acham, inocentemente, que o médico vai devolver a saúde para a pessoa. Não vai acontecer isso. Né? Então, eu vou lá numa banca de jornal e peço um mapa. Né? Eu quero um mapa de São Paulo. E daí eu perguntei para o sujeito, o senhor me garante que se eu comprar esse mapa, eu chego em São Paulo? Não. Sem se mexer, né, do lugar. É essa a ideia que todos querem agora, uma pílula mágica. Né? Eu fiz um mapa astral, minha vida se modificou. Eu fiz uma terapia, minha vida é outra. Né? Eu comprei um mapa, viajei pelo mundo inteiro. Não acontece isso. Então, eu queria que você falasse agora mais concretamente sobre como que a astrologia ela possibilita a ampliação e amplificação do conhecimento pessoal para a gente continuar crescendo e não ficar estagnado esperando que as coisas aconteçam. Sim, porque a pessoa pode muito bem, né, vir fazer o mapa e igual guardar o mapa na gaveta, cruzar os braços e não fazer absolutamente nada, né? Porque ela vai vir fazer o mapa, é como tu colocou. Se eu comprar o mapa ou se eu colocar o endereço ali no GPS, eu quero chegar em tal lugar, e não ligar o carro e começar a dirigir, eu não vou chegar em lugar nenhum, né? Então, a astrologia ela serve como instrumento de autoconhecimento. Eu dei ali o meu depoimento pessoal para poder colocar também como é possível mudar, sabe? Como a gente vai mudando, transformando aquelas dificuldades, né, em possibilidade de crescimento nessa existência, né? Porque se eu não trabalhasse as dificuldades que eu vi no meu mapa, a gente não estava aqui agora conversando, sabe? Porque até hoje eu percebo que às vezes tranca, sabe? Em função das dificuldades que eu tenho no meu mapa, não vamos dar nome aos bois, mas só as dificuldades que eu tenho ali no meu mapa, de repente tranca, né? E trancava muito mais, eu não tinha
essa fluidez, vamos dizer assim, né? Essa fluidez na fala. Agora eu falo até dizer chega, ele tem que me segurar. Mas vamos ao mapa, né? O mapa ele mostra para a gente aqueles pontos onde a gente tem que mexer, né? Até para que a gente possa potencializar aqueles aspectos mais positivos que também tem no mapa, né? Lembra, a gente comentou hoje de manhã que às vezes um mapa tem os aspectos vermelhinhos, os risquinhos vermelhos e risquinhos azuis, né? Vermelhinhos as dificuldades, azuis as facilidades. Às vezes o mapa é cheio de risquinhos azuis, que são as facilidades, né? Mas tem alguns ali vermelhos que impedem que aquelas facilidades sejam utilizadas, sabe? Então, primeiro tem que mexer nos aspectos mais difíceis para depois aquelas facilidades poderem começar realmente a acontecer. E isso é um processo lento, não tem realmente fórmula pronta. Esse pessoal que promete o mapa agora eu tenho visto como você pode melhorar sua vida financeira através do seu mapa astral. Tipo, faz o mapa e melhora a vida financeira. Não é assim, sabe? Tem muita coisa que a gente tem que olhar, né? Claro, pode ir sim melhorando, desde que a pessoa cumpra um roteirinho, né? Para que ela consiga ir vencendo as suas dificuldades de lidar com determinados aspectos do mundo, né? No mundo, para que, então, se desenvolva o potencial de facilidade financeira. Né? Mas inclusive, tem uma coisa interessante que você comentou isso, mas eu quero só amplificar um pouco mais, que é nós olhamos o nosso mapa, nós olhamos para o nosso signo e nós normalmente focamos naquelas qualidades, né? Eu sou o signo tal, da comunicação, e a pessoa fica só ali, porque nós gostamos de flores. Então, a gente nem quer ver aquela outra parte, quais são os desafios do seu mapa de nascimento, o que ele trouxe. E eu sempre comento isso. Nós não criamos músculo sentado no sofá, comendo pipoca e vendo filme. A gente cria músculo correndo, caminhando, fazendo pilates, fazendo yoga e várias outras coisas. Então, qual é o conselho que você dá para a pessoa olhar com mais amplitude todo o seu mapa? Eu não sei o que acontece com as pessoas, eu acho que elas ficam com medo de identificar todos os seus desafios, né? Mas não vai ser assim. Eu pensei que era uma boa pessoa, eu não sou tão bom assim. É uma coisa assim que eu sempre comento, antes de eu passar a palavra para você, que eu trabalhei, meditei por muito tempo, continuo meditando, mas eu por muitos anos, eu acho mais de 30 anos, sempre trabalhando assim, eu sou um ser de paz, eu sou um ser de amor. E o que eu notei depois desses 30 anos é que eu deveria começar a observar as minhas sombras, todos aqueles aspectos que não são agradáveis, que eu sou uma pessoa arrogante, ciumenta, invejosa e mais um monte de coisa. Uhum. E foi aí que eu senti que comecei a sair um pouco do ponto morto, do zero, porque eu comecei a ver, ok, tem tanta sombra, né? E aceitar um Vilmar assim, em construção, cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de rachaduras na alma, buraco no coração. E eu acho que é nesse momento que eu comecei a crescer um pouquinho, eu acho, né? Então, qual o conselho que você dá para a pessoa olhar de forma mais ampla para o seu mapa? Eu acho que tu tocou num ponto importante. As pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo, é como em qualquer terapia, né? Se é uma terapia formal, por exemplo, né? A pessoa vai no psicólogo até começar a mexer, sabe? E qualquer terapia, né? Tu lida muito com terapia. Quando começa a mexer, às vezes a pessoa foge, né? Porque ela não quer sair
do círculozinho, da zonazinha de conforto dela, né? No que coloca o pé para fora daquela zona de conforto, ela vê desconforto, né? Então ela volta, sabe? Então, primeiro tem que vencer realmente o medo, entender que a astrologia não é uma coisa do outro mundo, né? Ao contrário, é bem desse mundo, porque ela vem junto com a humanidade. Se fosse uma coisa, sei lá, supérflua, ela não teria acompanhado a humanidade nesses milênios todos, sabe? Teria caído por terra. Mas passa o tempo, passam os séculos, entram os séculos e a astrologia se mantém, sabe? Então, realmente, como tu colocou na tua reflexão, os antigos utilizavam, né, os astros para se guiarem, e a gente pode também utilizar os astros para se guiar. Tem que vencer um pouquinho o medo e encarar a astrologia não como eu vou lá no astrólogo para ele adivinhar alguma coisa para mim, sabe? Ninguém vai adivinhar nada. Eu, pelo menos, na minha linha, como eu sigo, eu sempre digo para a pessoa, não vou adivinhar nada, sabe? Lembra que eu comentei contigo, que eu sempre falo também nas consultas, que a linguagem astrológica é uma linguagem simbólica, né? Não sei se não acho que não vai dar para olhar, né, o mapa. É uma linguagem simbólica, está cheio de símbolozinho. Então, o que eu fiz? Eu estudei, sabe? Eu estudei para conseguir traduzir aquele símbolo numa linguagem que seja acessível para a pessoa, né? Então, eu vou fazer aquela tradução, não sou nenhuma maga, né, do outro mundo, mas vou conversar com a pessoa, né, e vou expor. Às vezes ela vai ouvir coisas que ela gosta, que, ó, joia, né? E às vezes ela vai ouvir coisas que ela não gosta, sabe? E essas coisas que ela não gosta muito, que ela tem que reconhecer, em primeiro lugar, né? Tem que reconhecer nela mesma, como tu disse, né? Tu sempre falou que eu sou um ser de paz, de luz, de amor, não sei o quê, mas de repente começou a enxergar e reconhecer em ti determinados aspectos que tu não gostou muito, né? Mas tu resolveu ter coragem para olhar para eles com clareza, né? Claro. Para Rosângela, trazê-los à luz. claro, queria fazer uma pergunta, porque muita gente vai talvez identificar isso. Por exemplo, digamos que eu tenho 40 anos, ou 80, ou 150 anos. E só agora que eu tive a ideia de fazer o meu mapa astral. Então, poderia acontecer de que, na leitura do mapa astral, encontrar coisas que a pessoa não se identifica. E aí eu quero traçar um paralelo, aí você fala um pouquinho. Por exemplo, muitas vezes, se nós pegamos um mapa de qualquer cidade, pode ser São Leopoldo, Porto Alegre, um mapa de 30 anos atrás, a gente não vai encontrar ruas que hoje tem. Uhum. Pode ser que algumas coisas se modificaram nesse mapa. Então, por exemplo, se eu com 150 anos faço o meu mapa, e no meu mapa diz assim, você vai ter dificuldade com tais coisas, mas eu agora com 150 anos não tenho essa dificuldade. Por quê? Porque certamente eu já superei nos anos anteriores. Então, é interessante, e queria só ver com você se é assim, o nosso mapa astral ele é feito na hora do nosso nascimento. Tá. E que ele pode se modificar, digamos, a gente modifica a experiência de viagem com esse mapa. Sim, ele é feito na hora do nascimento, né? Ali tu tem a tua essência, né? Mas tanto que... Tá, deixa eu complementar primeiro. É a tua essência, mas é claro que se eu interpreto para uma pessoa de 15, de 20, de 30, de 40 ou de 50 anos, ou mais, ou 150, né? A abordagem vai ser diferente,
sabe? Porque é como tu falou, às vezes a pessoa já venceu determinadas situações, determinadas dificuldades internas, né? Ela já ultrapassou ou não, né? Ou ela ainda está naquela dificuldade sem conseguir ultrapassar. Mas realmente a pessoa vai reagir diante do mundo, diante das experiências que vierem para ela, à medida que ela tem maturidade para lidar com aquela situação. Um jovem de 30 vai passar por um trânsito difícil sei lá, Marte, né, que é o deus da sexualidade, sei lá, né, de um jeito. O de 40 ou de 50 vai passar de outro jeito, porque ele já tem outra maturidade, ele já tem um outro olhar para a vida. Né? Não sei se eu não conseguir responder, tu me puxa e Claro. me cobra. Tá, mas Não deixa eu sei se só... O que quer dizer? Que tem uma coisa interessante. Por exemplo, libriano, eu sou de Libra. Então, digamos, normalmente se diz assim, o libriano é, por natureza, um indivíduo, como se diz? Indeciso. Ele não sabe se vai para lá, para cá, ele é terrível. Então, o que eu podia dizer? Será que eu continuo sendo indeciso? Não, eu trabalhei muito nisso. Então, fazer o mapa astral, olhar um pouco, olhar para o céu, que é o mapa, olhar para o interior, para ver as ressonâncias, tem que fazer com que a gente não diga assim, o que eu vou fazer, né? Eu sou assim, eu sou libriano e eu sou indeciso. Isso é uma forma errada de se olhar para si mesmo e para o seu mapa. Se não olha, eu acho que eu tenho uma dificuldade de tomar decisões. Como que eu posso trabalhar mais nisso? Porque a minha dificuldade de tomar decisões é o meu medo à frustração. Ou é aquela coisa mágica, não? Minha mãe mandou escolher esse daqui, feito. Se não deu certo, a culpa é da minha mãe. Né? A culpa não é minha. Sim. Eu achei a palavra ressonância bem interessante, né? Porque por isso que eu acho difícil até interpretar mapa, né? Porque a gente entra no universo da outra pessoa, né? A gente entra no inconsciente pessoal da outra pessoa e quando eu faço no geral, eu já observei isso, né? No geral, eu estou penetrando no inconsciente coletivo, né? Quando eu faço o céu da semana, por exemplo, né? É no coletivo, então a coisa é pesada, né? E se eu for conversar contigo, ou fazer o teu mapa, o mapa das pessoas, é 1h30, 2 de conversa, né? E não se esgota ali. Eu não, a gente podia na outra semana falar mais 2 horas, na outra semana falar mais 2 horas, né? Porque o mapa ele não se esgota, não adianta, claro que não, né? Porque a gente está em evolução e a pessoa, por isso que eu chamo o meu trabalho de terapêutico, né? Isso eu sempre chamei, né? Porque a pessoa vem, como tu fala, né? A questão do libriano, e eu também vou dar o meu olhar até sobre esses conceitos que são veiculados e que a gente tem que ter um outro olhar para eles também, né? Porque o libriano é sempre colocado como indeciso, né? Já eu tenho um olhar que, às vezes, em cima do muro, como eles dizem, né? O libriano está sempre em cima do muro, né? Mas em cima do muro a gente pode olhar para os dois lados das questões, né? E olhando para os dois lados das questões, a gente pode chegar a uma conclusão de uma forma mais ponderada, né? De uma forma mais justa. Eu acho que é isso que o libriano, de repente, pode entender dessa forma e tirar o conceito do indeciso da vida dele, né, ou dela. Então, eu procuro colocar uma reflexão, né, colocar a pessoa para pensar, né, sobre as dificuldades e olhar de outra forma para aquelas dificuldades que elas têm, conseguindo administrar essa dificuldade de forma a potencializar os aspectos mais harmoniosos, porque eu sempre dou o exemplo, né, que é como fazer a astrologia, é como fazer uma comida, né?
E nós, seres humanos, né, com nossas dificuldades, é como fazer uma comida. Tem vários alimentos, né, que se a gente... eu não como cebola, mas, enfim, né, se a gente come a cebola pura, ai, que horror, sabe? Come a pimenta pura, ai, que horror, né? Então, vamos fazer uma comida, vamos dosar, né, e ir experimentando, colocar um pouquinho de sal, vamos experimentar, para até que ela fique bem gostosa, né? Então, harmonia em tudo. Então, nós vamos harmonizar os nossos aspectos interiores, né, de dificuldade e de facilidade, para que a gente consiga lidar com a vida de uma forma mais harmoniosa, mais gostosa, que seja mais prazeroso viver, mesmo contando com as dificuldades que não vão desaparecer nunca. Não adianta vir um astrólogo achando que as suas dificuldades vão desaparecer, que ele, num toque de mágica, vai fazer com que tudo fique maravilhoso para a tua vida, porque não é assim, a gente Não sabe é que não é assim? assim. Então não vou fazer uma sessão. Não, a gente sabe que não é assim, né? Pega o GPS ou pega o mapa e, dirige o teu carrinho, né? Pode furar um pneu, diga. Eu gostaria de compartilhar, essa é uma ideia, não necessariamente cheguei a essas conclusões, não que seja certa, mas penso assim, nós, no geral, como seres humanos, somos muito deterministas, né? Por exemplo, eu nasci com este mapa astral nessa hora, é por isso que eu sou assim. E eu, com as reflexões que eu fiz ao longo da caminhada, eu comecei a pensar que talvez seja diferente. Porque por o fato de eu carregar como ser consciente, como ser eterno, determinados aspectos, eu fui forçado necessariamente a nascer em uma conjuntura onde tinha aqueles aspectos, aqueles que facilitariam o processo ou seriam desafiadores exatamente para seguir no caminho evolutivo. Então, o que eu comecei a pensar? Eu não sou assim porque eu nasci nesta hora e nesse dia, senão que pelo fato de que eu sou assim é que eu nasci neste mapa. Como que você vê isso? Que tanto certo está isso ou não? Não sei se eu entendi como... Ok. Digamos assim, eu nasci no signo de Libra e eu carrego um monte de quadraturas, uma sorte de o Mercúrio está na casa 10, eu tenho uma lua em touro, por exemplo. Será que é porque eu nasci nesse horário, nessa latitude, que eu sou assim? Ou porque eu já trazia da minha carga, das minhas memórias de vidas passadas, todas essas experiências? Eu acho que temos que juntar as duas coisas, né? Tu nasceu com esse teu mapa, mas tu já veio com realmente, né? Tu já vem com uma bagagem, vamos dizer assim, né? Tu já vem com umas malas, né? Uma bagagenzinha de outras vidas, né? Que o mapa também mostra. E tu pode ficar muito preso a essa tua vivência de passado, sabe? Isso também é uma coisa que pode acontecer, as pessoas não utilizarem o mapa, eu acho que não é utilizar, não é o termo, né? Mas as pessoas não conseguirem desenvolver, evoluir nessa existência seguindo a sua missão de vida, seguindo de uma forma mais fluida, porque está preso a vivências passadas, que dá para também chamar de zona de conforto, porque é o que ele já sabe, que ele já trouxe de outras vidas, já veio pronto, sabe? Essas vivências que a gente tem que ir deixando para trás, elas estão muito enraizadas, porque foram, às vezes, muitas vidas vivendo de determinada forma. Então, nessa vida, a gente tem muito mais dificuldade de se desamarrar, né, dessas situações que nos amarram e precisam de uma condução, precisa de que alguém mostre,
é por ali, ó, por aquele caminho ali, tu consegue ir deixando as tuas vivências de passado e aqueles padrões repetitivos que sempre te levam ao mesmo sofrimento ou sempre te levam às mesmas frustrações, sabe? E daí, então, tu consegue ir saindo e ir mudando e vivendo mais a tua vida dessa encarnação, né? E as tuas possibilidades de evolução para essa encarnação e deixando o passado para trás. Muito Né? bem. Rosângela, eu quero fazer... A Sandra quer comentar alguma coisa? Eu quero só fazer uma última pergunta e depois vou abrir para as pessoas que querem fazer outras perguntas, só para a Tá. gente concluir. E ela vai com respeito a isso. Todos nós, e eu parto desse princípio por estudos e por vivência, não? Todos nós viemos ao mundo para cumprir um propósito, digamos assim, é como eu vejo. O mapa astral, esse propósito, ele pode ser encontrado nos elementos facilitadores ou ele às vezes pode estar nos desafios? Ele pode ser encontrado. Eu acho que uma coisa vai é tipo uma gangorra, assim, né? Porque tanto ele pode ser encontrado nos facilitadores quanto nos desafiadores, até porque a gente sempre tem situações opostas, né? Todo o signo tem o seu oposto que é complementar, né? Então, tanto a gente pode ficar na gangorra, se eu não estiver respondendo, tu me avisa. A gente pode ficar na gangorra do passado, né? Ou a gente pode equilibrar para essa vida, né? Nem tanto o mar, nem tanto a terra, né? E conseguir integrar esse passado para a gente conseguir cumprir a nossa missão nessa existência. Eu não sei se eu respondi a tua Ok, eu vou dar um pergunta. exemplo, daí você vê se isso ajuda. Tá. Digamos que eu tenho uma grande dificuldade de me comunicar e de estar em frente de público, seja indivíduo, ou seja uma pessoa, seja um indivíduo ou vários. Será que no meu mapa poderia estar, assim, no meu mapa já revela isso, eu sinto essa dificuldade. Será que o mapa estaria escondendo que eu teria que, de alguma forma, a missão estaria relacionada com ser um professor ou algo similar, ou isso dificilmente aconteceria? Não. Ou está mais associado com as facilidades? Por exemplo, eu tenho o Mercúrio na casa 10, que certamente deve ser... A casa 10 que é? Nem eu lembro. A casa 10 é o sucesso profissional, né? Aquilo que E o Mercúrio é a comunicação. E o Mercúrio é a comunicação, Claro. tá? Meu trabalho profissional está relacionado com as comunicações. Tá. Ou seja, para mim, falar diante de um público ou com uma pessoa não existe nenhuma dificuldade. Então, o mapa mostra essa facilidade. A pergunta vai no seguinte: se as pessoas querem se aproximar mais, descobrir qual é o seu propósito, elas teriam que observar quais são as suas potencialidades, por aí vai o propósito? Sim, e o que elas têm que trabalhar para que esse propósito possa realmente vir a acontecer, né? Porque tu pode ter o Mercúrio na 10, né? A casa da comunicação, não sei o quê, mas ele está mal aspectado com algum... Se fosse eu, por exemplo, com o Mercúrio na 10, tá? Que eu tenho essa quadratura com Saturno, né? Ia ser mais difícil ainda para mim me comunicar, sabe? Se eu não vencer as limitações, se eu não vencesse o medo, se eu não, sabe? Eu não tenho na 10, meu Mercúrio está na 8, né? Então é mais misticismo, essa zona assim, eu domino muito mais, né? Então, primeiro a gente tem que ver o que a gente encontra de dificuldade no mapa que de repente vai bloquear a evolução da pessoa como um todo, sabe? A gente tem que trabalhar os aspectos de dificuldade para ir liberando e soltando cada vez mais
aqueles mais harmoniosos que vão levar ela com mais facilidade, fazê-la fluir com mais facilidade nessa existência. Não sei se eu respondi. Uma coisa antes. É isso mesmo, Rosângela. E por que fiz essa pergunta? Porque por isso que é importante a gente fazer um mapa e ser acompanhado de um astrólogo. Nós podemos fazer muita coisa por internet e ler, não tem nenhum problema. Que nem eu posso ler muita coisa sobre nutrição e tudo, mas visitar um nutricionista é completamente diferente. Essa pessoa estudou coisas que uma leitura de uma semana, um mês, não vai dar conta. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, né? E eu não sei se você tem algo mais para dizer, porque eu gostaria de abrir para as perguntas. A Sandra já levantou a mão, então deixa que você fale alguma coisa, depois eu passo para a Sandra. Tá, eu queria só chamar a atenção que tu não falou, não usou esse termo, mas às vezes a gente usa os aspectos, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou desse tipo, como uma bengala, né? Como uma bengala. Eu sou assim, eu sou assim. E muita gente coloca isso, sabe? Muita gente diz isso, ou é rígido, aquelas pessoas são rígidas, eu sou assim, eu não vou mudar. Daí a vida vem, dá uma cacetada, a pessoa tem que mudar através da dor, como a gente diz, né? Através da dor e não através do amor, né? Mas é que é difícil a gente estar aberto para o autoconhecimento. É muito difícil, sabe? De repente agora, né, com toda uma movimentação cósmica, levando para esse caminho, né, a gente vai encontrar muito mais gente preocupada com o autoconhecimento e a evolução pessoal, porque a gente está numa sociedade materialista, né? Então a gente quer a batalha toda para ganhar dinheiro, né? E não pensar muito no seu eu mais interno, né? Vamos crucificar esse eu, né? Mas vamos vencer e botar a foto lá no Facebook, sabe? E não é isso, né? A pessoa está num sofrimento, mas lá no Facebook está tudo maravilhoso, né? Mas então era essa bengala que eu queria dizer, era o que eu queria comentar. É isso mesmo. Então tá bom, Sandra. Queria fazer alguma pergunta? Senão os outros preparem suas perguntas. Boa noite. Tudo bom, Rosângela? Tudo bem, tudo bem. Gostei muito da tua... Eu sou professora que nem você, e eu queria ter falado, aproveitado, na penúltima questionamento que o Vilmar fez, que é a questão da interpretação, né? De como interpretar, de como fazer, entender. Então, eu acho assim, que como vem a história da astrologia, ela é milenar, né? Por que ela não veio nos currículos? Né? Por que nós não temos ela desde a nossa, que nem a filosofia? A filosofia só vem cair na graduação, e agora ainda está opcional, né? Tu escolhe se tu quer português, matemática. Aí hoje a gente estava comentando no grupo de WhatsApp de professores, vocês acham que vai ter muita gente que vai escolher filosofia, psicologia, sociologia? Não vai, porque isso não dá dinheiro. Tá bom. Então, Sandra, fazer bem chato. Vamos centrar a nossa atenção no tema da astrologia. Desculpa ser tão chato, né? Para a gente manter, senão a gente vai começar, o governo deveria fazer isso aqui. É nesse sentido que eu quero saber. Para tu entender a astrologia, tu tem que conhecer a história, toda a história. Senão não adianta, que nem ficar perguntando coisas que tu não entende. Então, eu acho que é que nem estudar português, tu tem que começar aprendendo, e aí lá no final tu vai ter o resultado. Penso eu, né? Tá. É a questão assim da busca pelo autoconhecimento, né? Quem é uma pessoa preocupada em crescer, evoluir como pessoa, de repente pode vir a se interessar, né? Porque a gente sabe que na sociedade materialista
quanto menos a pessoa conhecer a si mesmo, mais fácil ela pode ser manipulada, né? Massinha de manobra é maravilhoso, né? Então, claro que a filosofia não vai ser muito buscada, né? Por quê? Porque ensina a pensar, qualquer coisa que ensine a pensar hoje em dia, aliás, nessa nossa sociedade materialista, não convém, porque como é que vão manipular, né? Não tem como. Mas, se a pessoa se interessa pela sua evolução, pelo seu crescimento pessoal, aí, independente de ela não ter tido um conhecimento astrológico antes, ela vai sintonizar porque o mapa fala sobre ela, né? Sobre a vida da pessoa, sobre o ser mais divino que ela é, né? E traz para ela essa noção de que há possibilidade, sim, de crescer além do que ela foi formatada a agir no mundo, né? Dá para ir além, não precisa ficar só naquele mundinho que ela conheceu porque foi a formatação que ela recebeu, né? Então, é desafiador, porque tira a pessoa da zona de conforto e mostra para ela caminhos, talentos que ela pode, se ela quiser, né? Independente de idade, tá aí, no caso, né? Porque às vezes o talento está ali, sempre esteve ali, a pessoa já é mais velha, como eu já fiz mapa assim, né? E eu aponto o caminho, né? Elas, comecei, isso aconteceu mesmo, né? Várias vezes, mas uma eu me lembro muito bem, né? Porque eu disse, tu tem uma tendência assim com arte, né? Poderia ser um artista ou lidar com alguma coisa, né? Aí elas, eu comecei há muitos anos atrás um curso de belas artes, né? Daí essa pessoa se aposentou num trabalho, numa firma que ela trabalhava, e depois eu vi que ela retomou o curso, né, de belas artes, e agora ela faz quadros, pinta quadros e doa quadros, sabe? Então, já com seus quase 70 anos, né? Então, ela resgatou um talento que estava ali dentro dela, estava adormecido, né? Mas que se, de repente, ela não tivesse passado e alguém tivesse dado o start, ficaria ali, por uma outra vida, provavelmente. Eu não sei se eu respondi para ti. Tem uma coisa interessante, e é bem interessante, a Sandra é professora, então, e trabalha com aspecto assim, como podemos regulamentar, sempre pensando na sociedade, que é interessante, né? É a generosidade dos professores. E aqui vai essa recomendação que é interessante, né? A gente não pode esperar que tudo esteja regulamentado para a gente começar a fazer os nossos movimentos. Enquanto a filosofia ou a astrologia ela não for regulamentada, não estiver num currículo universitário, igual a gente tem que começar a fazer esse movimento de ir em direção disso, mesmo que seja a nível pessoal, né? Então, mas é bem interessante, bem válido. Deixa eu fazer uma pergunta também, viu? Um pouquinho, deixa só a Sandra concluir. Sandra? Não, quando tu tem maturidade para identificar isso. Sim. Ok, tio Atita? Tá, mas olha só um pouquinho. A maturidade, às vezes não depende de idade. Às vezes a pessoa tem menos idade e tem mais maturidade do que uma pessoa que tenha mais idade, sabe? É o momento cósmico, assim, né? Se o start aconteceu com 70, ou com 60, ou com 50, ou com 30, é porque naquele momento ela tem maturidade para assimilar o conhecimento. Porque não adianta... Mas eu penso assim, Rosângela, no meu caso, assim, é uma coisa que eu sempre gostei, mas se me despertou, então é como diz, depende da idade, me despertou esse interesse pela filosofia que eu fiz quando eu já estava lá com meus 30 anos, eu queria ter começado desde, né, porque é uma coisa que eu gosto, eu já fiz mapa astral, eu já fiz, entende? Então é isso que eu queria, é por isso que eu acho assim, hoje eu estou com 62 anos e eu queria ter aprendido.
Mas é o tempo, é o momento certo. E isso, a gente não tem domínio disso, né? Assim como a gente não tem domínio do momento que a gente vai partir desse mundo. Tem coisas que... Daí é um mistério, por isso que os arcanos, por isso que a simbologia é um mistério, porque a gente não tem como dominar. Mistério é aquela coisa muito difícil de entender, né? Então, a gente tem que perceber que, realmente, o tempo é aquele, não é antes nem depois, é aquele, né? A gente tem que aceitar isso. Ok, então... o nosso tempo está se esgotando, então o tio Batista quer fazer uma pergunta, depois, se alguém mais quiser, a gente vai ter 2 perguntas a mais. Tio? Não, eu vou usar do aspecto profissional e técnico. Por exemplo, para uma empresa, eu lido com pessoas. Eu gostaria da empresa fazer um mapa astral. Tem essa profundidade, e junto está o empresário disso aí. Tem uma data, quer fazer, tem como analisar? Não sei se a Rosângela está congelada, mas... Deu uma trancada. Deu uma trancada, não tem problema. Pode perguntar por mim, Vilmar. Ok. Rosângela, está escutando? Trancou. Não tem problema, mas você está escutando. A pergunta é a seguinte: tem como calcular o mapa de uma empresa? E para isso teria que ter a data de que ela foi fundada, e a cidade, etc, etc? Caiu. Mas tem uma coisa, a Rosângela, daqui a pouco ela volta, mas é bem interessante pensar o seguinte: normalmente as pessoas que elas estão ligadas na astrologia, elas, antes de abrir uma empresa, elas fazem um mapa e uma coisa que chama sinastria dos sócios, aqueles que vão ser os donos, para ver se combina esse tipo de sociedade. Em alguns lugares, talvez as pessoas mais ligadas na astrologia, eles vão fazer o mapa dos 2 pretendentes. Eu adoro essa menina, vou casar com ela. Tá bom, ela me adora. Mas será que, se a gente fazer uma sinastria, realmente vai funcionar? Na vai Índia tem isso. Né? Eu sei que na Índia tem muito disso. Eu sei que na Índia tem muito disso. Sim, exatamente. Usam bastante lá. E tem algumas empresas onde os donos, os sócios, eles também estão no mundo astrológico. Antes de contratar uma pessoa, elas pedem tudo, né? O nome, o lugar que nasceu, o dia e a hora. Isso é fundamental. Tem gente que nunca se ligou nisso, né? Porque para fazer um mapa é necessário a hora em que nasceu, né? Isso a gente tem que perguntar para a mãe, né? Então... Isso, eu pensei, sabe, nessa parte para time de futebol. Às vezes tu bota um monte de craque junto e não anda o time. Eles botam o pessoal mediano e o time anda, sabe? Sim. É interessante isso aí. Os clubes não pensaram nisso. Então tá bom, chegou a Rosângela. Rosângela, está com o microfone apagado. Você quer que eu repita a pergunta ou você já captou? Eu entendi que algumas... Ok, vou repetir então, vai ser mais fácil. O tio perguntava o seguinte: é possível fazer um mapa astral de uma empresa? Sim, com certeza. O que vai precisar para isso? Se tu quer uma abertura de empresa, tá? E quer fazer o mapa, então vamos colocar ali o dia, vamos analisar o mapa e ver se esse dia é o que... Se tu já tem o dia, tá? E já tem a hora da abertura da empresa. Daí vamos fazer o mapa e ver o que naquele dia tu vai ter que administrar de energias, né? Para que tudo dê certo, né? Tem a eletiva, é um tipo de técnica dentro da astrologia. A minha internet não está boa, tá? É um tipo de técnica dentro da astrologia. Daí, tu vai escolher, conjuntamente com o astrólogo, vão escolher a melhor data, né? Se a pessoa já tem uma perdão por interromper. Aí você está dizendo para quando a pessoa vai construir a empresa. E parece que o tio perguntou quando a empresa já foi fundada no dia 12 de outubro de 1999, por exemplo. Tá.
Tá. Daí a gente pode interpretar esse mapa para ver qual foi o desempenho dessa empresa, sabe? Para ver, de repente, o que ainda dá para vencer de dificuldade, né? E eu vi também alguma coisa com sinastria entre os sócios ou entre as pessoas que trabalham, Não. né? Aí, Rosângela, eu estava Também. falando de outra coisa, que é, dependendo Tá. o nível de conhecimento que uma pessoa tem de astrologia, antes dela abrir uma empresa e ela pensar em alguns sócios, ela vai necessariamente fazer a sinastria para ver se esse é o melhor sócio para esse tipo de empreendimento. Então, pode falar um pouquinho mais Com sobre isso, certeza. então. Com certeza. Pode fazer, porque daí tu vai ver se igual tu quer aquela pessoa, sabe, como sócio, as pessoas envolvidas, pode ser uma, duas ou três, né? As pessoas envolvidas vão saber o que elas vão ter que tolerar do outro, sabe? O que elas vão ter que limitar, não digo limitar, mas melhorar em si mesmo para que a harmonia aconteça e para que a sociedade possa crescer, né? Porque tu usou até um termo aqui, né? Nós somos seres em construção, né? No momento da fala tu usou esse termo. E realmente nós somos seres em construção. E se de repente eles querem construir uma empresa, cada um vai ter que ver que tipo de tijolinho vai ter que botar ou tirar da sua casa, sabe? Para que a construção que eles querem fazer em conjunto possa dar certo. Não é que, não, nós não combinamos nisso aqui, então não vamos fazer a sociedade. Igual um casamento, igual se um casal vai fazer a sinastria, sabe? Não é tal signo não combina com tal signo. Não, parem um pouquinho, não é só isso, sabe? O que não combina, sabe? O que se pode fazer em função de não combinar, sabe? Querem realmente estar juntos? Como qualquer relacionamento, vão ter que ir trabalhando as suas questões, cada um sem se mutilar, né? Sem se inutiliza o outro e só um vai ter as benesses, né? Não é assim. Cada um vai trabalhar internamente para melhorar, e assim na empresa também. Eu não sei se eu consegui me fazer clara. Sim. Não, é bem interessante isso. Eu gostei da abordagem do casal, né? Porque não é que o signo combina ou não. Porque eu sempre digo, nós compramos o pacote completo, né? Nós casamos com alguém, nós não nos casamos só com a luz dessa pessoa, a gente se casa com a sombra também. Quando a gente pensa em sociedade, a gente pensa, esse sócio é muito hábil, ele conhece as finanças como ninguém. Tá? Esse é o aspecto, digamos, positivo da sociedade. Mas não conheço nenhuma pessoa tão arrogante como esse indivíduo. Vai ser difícil trabalhar em equipe. Ok, o pacote vem completo. Não vem o conhecimento das finanças e também a arrogância. Como que eu vou lidar com isso? E isso é o aspecto que a Rosângela comenta, né? Tudo dá certo sempre quando cada um queira fazer a sua própria transformação pessoal. E fazer dar certo, né? Fazer dar certo. Gostei dessa expressão, fazer dar certo. Porque é uma construção. Sim, eu quero só anunciar que realmente a gente já passou o tempo e adorei que faltou tempo. O que significa? Que se todos gostarem, a gente procura fazer em algum outro momento uma outra reunião, se a Rosângela gostou da ideia, se todos gostarem da ideia. E eu só vou sugerir, tem uma só pergunta a mais, alguma concreta que alguém queira fazer? É só levantar a mão, os braços, o pensamento. E se não... Um pouquinho, tio. Se ninguém levantar a mão, vai ser o tio. Ninguém mais quer levantar a mão. Pode fazer a pergunta. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que é uma interpretação que eu tenho na vida, que a gente vem para essa vida, a gente tem o livre-arbítrio, mas tem estação que a gente tem que passar. Eu acho que a astrologia, no meu entender, olha, tu tem isso, como tu vai chegar até isso, tu vai ter que ficar mais com dificuldade ou com facilidade, como pelo teu livre-arbítrio, mas aquela estação tu vai chegar. Porque tem gente que
acha que a gente está numa vida aleatória. Eu entendo Uhum. assim, que tem gente que acha que é jogada como se fosse jogo de dado na vida, mas não, a gente tem pontos que a gente tem que passar. Eu vejo que tem gente que se desespera, vai acontecer uma coisa que não vai acontecer, sabe? Eu vejo que tem gente que dá um ênfase para algo que não vai acontecer. É uma interpretação para mim. Eu acho que a astrologia consegue fazer essa leitura para ti, para quem tem, por exemplo, se todo mundo nascer, ó, teu mapa astrológico está aqui. Então, tu vai passar isso, isso. Agora, depende de tu como tu vai fazer isso aí. Eu acho interessante nesse ponto, saber. E não ser jogado aleatoriamente. Sim, tá bom. Tem uma coisa bem interessante que é, às vezes a gente quer convencer as pessoas de que não é sorte, né? E eu passei muito tempo, né, dentro da minha arrogância impressionante, eu queria dizer para as pessoas, não, tu está errado, eu que estou certo, você tem que fazer alguma coisa por você, você não veio aqui de férias. E aqui, faz algum tempo que eu digo, a pessoa pensa, não, eu vim de férias, eu vou desfrutar o que eu posso da vida. Continua, continua. Você está pensando assim, vá. Porque parece que cada pessoa ela vai ter um momento para um despertar. E a gente tem que permitir, né? Eu, pelo menos, acho, né? Eu agora estou permitindo. Isso nunca teve nos meus domínios. Hoje eu só estou me permitindo não pensar que eu controlo as coisas, que a pessoa ela vai ter o seu próprio momento e bacana, né? Então é um momento interessante. Então, Rosângela, eu queria agradecer, eu queria que você fale as palavras finais. Eu coloquei no convite o canal da Rosângela, mas eu vou também colocar aqui enquanto a Rosângela se despede, eu vou colocar o contato dela, se alguém quer fazer algum mapa em algum momento, vai listar. Então, tá bom, Rosângela, a palavra está com você. Tá bom, então. Eu agradeço, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e não me importaria de voltar a essa conversa, né? Até o Vilmar colocou em entrevista, né? Acho entrevista uma coisa meio pesada, mas uma conversa, né? Uma conversa sobre astrologia, sobre essa forma de ver possibilidades de melhorar como pessoa usando essa técnica, né, que é a astrologia, que é uma técnica muito, muito antiga, que se não funcionasse, não estava aqui com a gente ainda, e vai ainda provavelmente, né, por muito tempo. Mas são caminhos, né? Mas são caminhos que a gente tem que trilhar, né? Nós é que temos, cada um é que tem que caminhar, né? Mas Porque é interessante que a astrologia foi chegar a Jesus pela astrologia, né? não, mas não no sentido negativo, porque Isso aí. os reis magos foram por outro caminho, né? Mas também por quê? Porque eram coisas que tinham que acontecer, né? Se não acontecesse, não tinha nem havido a ressuscitação, né? Tem coisas que realmente a gente tem que vivenciar, como tu mesmo falou, a gente tem que vivenciar, porque os reis magos, eles foram até agora me esqueci o nome dele lá, né? Mas depois eles foram por outro caminho para encontrar Jesus, né? Mas tem coisas que realmente estão escritas para acontecer, né? Escrito nas estrelas, vamos dizer assim, né? Mas outras a gente pode ir desenvolvendo e melhorando, e tanto que tem astrólogo que é muito determinista, que é muito fatalista, né? Olha aqui, ó, isso aqui está fadado ao fracasso, né? A pessoa, meu Deus, eu estou fadada ao fracasso, acaba fracassando mesmo, né? Então, a abordagem que a gente dá também não pode ser fatalista, porque eu não tenho livre-arbítrio sobre a pessoa. A pessoa pode dizer, né? Eu vou realmente me frustrar, e a outra pode encarar assim, não, para um pouquinho, ele disse isso, mas eu vou provar o contrário.
né? É o livre-arbítrio. Não sei se... Eu acho que até falei demais, já tá terminando o tempo. Mas eu agradeço realmente de coração. Então, Rosângela, eu que agradeço o seu tempo, agradeço o seu conhecimento, agradeço a companhia de todos aí. E eu estou deixando ali no chat o WhatsApp da Rosângela. No convite, vocês viram que ele já tem o canal dela que você pode seguir, que é Astrologia em Momento Atual. Então, e tem um grupo no WhatsApp que ela, todos os dias, ou um dia sim, dia não, ela manda algumas notícias astrológicas, né? E é muito interessante, eu sempre recebo. Eu até agradeço, né? Por se dar esse trabalho de compartilhar com nós um pouco do que ela vê do mapa coletivo. Tá bom? Então, muito obrigado. É um prazer e a gente se vê no próximo diálogo, em vez de entrevista, próximo diálogo com todos. Na próxima conversa. Próxima conversa. Na próxima conversa. Tá bom? Obrigado a todos. Eu que agradeço. Para todo mundo.